Conheça agora a história do elevador Lacerda, que tem início muito antes de sua construção, começando por 1610, onde já existiam registros de sistemas rudimentares de transporte vertical na cidade de Salvador. Havia menções sobre guindastes operados por ordens religiosas, como a Companhia de Jesus, que mantinha o famoso guindaste dos padres. Esses guindastes, embora não tão avançados quanto os modernos, eram planos inclinados utilizados para o transporte de cargas e materiais. O elevador Lacerda é um ícone histórico inestimável da cidade de Salvador, na Bahia. Sua história remonta ao final do século XIX, quando a capital baiana experimentava um notável crescimento populacional e urbanização. A cidade é dividida por uma grande escarpa, um acidente geológico que cria um desnível de quase 60 metros de altura, tornando o trânsito de mercadorias, ou mesmo caminhar da cidade alta para a cidade baixa uma verdadeira proeza. Devido ao aumento significativo da população e à expansão da cidade na região alta, surgiu uma crescente necessidade de um meio de transporte eficiente para conectar as duas partes da cidade. Foi nesse contexto que surgiu a ideia revolucionária e, na época, considerada maluca, de construir um elevador que fizesse essa interligação. Em 1860, à medida que a cidade crescia, as concessões públicas para o transporte urbano começaram a movimentar diversas empresas. Bondes de tração animal passaram a operar nas duas partes da cidade, facilitando o transporte de pessoas em algumas regiões. Até meados do século XIX, os sistemas de transporte mais sofisticados estavam reservados principalmente ao transporte de mercadorias e matéria-prima. Enquanto isso, a população continuava a depender de longas escadarias e ladeiras mal pavimentadas para se deslocar entre os diferentes níveis da cidade de Salvador. Antônio de Lacerda vislumbrou a possibilidade de construir um elevador que conectasse diretamente a cidade baixa à cidade alta, superando os desafios das ladeiras íngremes e melhorando significativamente a mobilidade urbana. No entanto, a necessidade de uma integração mais eficiente entre as partes alta e baixa da cidade tornou-se cada vez mais premente. Foi nesse contexto que o baiano Antônio de Lacerda percebeu a oportunidade de liderar um empreendimento que se tornaria um dos marcos arquitetônicos da cidade de Salvador. O terreno onde a primeira torre do elevador foi erguida pertencia à Santa Casa da Misericórdia. Essa localização estratégica, próxima ao Mercado Modelo, um ponto movimentado na Cidade Baixa, facilitou o acesso de moradores e comerciantes entre as duas partes da cidade. O acordo estabelecido com a Santa Casa da Misericórdia previa que a instituição receberia uma taxa fixa por passageiro transportado. Esse arranjo foi benéfico para ambas as partes. Como uma instituição beneficente, a Santa Casa contava com uma fonte adicional de receita para financiar suas atividades assistenciais, enquanto Lacerda encontrou a oportunidade ideal para concretizar seu projeto. Em 1868, uma importante conquista ocorreu quando a empresa de Antônio Lacerda, Companhia de Transportes Urbanos, obteve a concessão pública para operar o transporte na cidade. A construção do projeto foi um empreendimento familiar, liderado pelo empresário Antônio de Lacerda, que idealizou o projeto e contou com a colaboração de seu irmão mais novo, o também engenheiro Augusto Frederico de Lacerda. Os custos elevados da construção, considerada grandiosa para a época, foram arcados pelo pai dos engenheiros, o patrocinador e também empresário Antônio Francisco de Lacerda. Na Cidade Baixa, foi erguida uma construção térrea em estilo neoclássico, com aberturas em arco pleno, marcando o acesso ao equipamento. As plataformas e as estruturas das cabines foram feitas em aço, conferindo-lhes flexibilidade e permitindo a movimentação ao longo dos trilhos. A utilização do aço nessa parte da construção possibilitou a instalação dos mecanismos necessários para o funcionamento do elevador, como os sistemas de tração hidráulica e elétrica. A obra da torre original teve início em 1873. A estrutura principal da torre foi construída com uma combinação de materiais, incluindo principalmente pedra, com aberturas em arco para acomodar duas cabines. Essa torre foi construída penetrando na rocha viva, sobre a qual a cidade alta se assenta, criando um túnel vertical para possibilitar o acesso dos usuários aos elevadores.
uma passarela metálica ligava a Praça do Palácio à extremidade superior da torre. Além disso, foi aberto um segundo túnel na rocha, desta vez na horizontal, a partir da Rua da Conceição. O uso do ferro conferia às construções uma marca de modernidade, sendo elogiado por sua leveza, facilidade de instalação e durabilidade. No entanto, essas vantagens não se aplicavam plenamente em Salvador, devido à elevada umidade do ar, que se tornava ainda mais corrosiva pelo salitre trazido pelo mar, e avançando sobre a terra. Antônio Lacerda levou em consideração também o fato de que o ferro teria que ser importado, aumentando consideravelmente o custo da obra. Houve desconfiança por parte dos ingleses em relação à obra, devido ao uso reduzido de ferro, um material considerado moderno na época. A escolha do concreto e da pedra para a estrutura do elevador foi alvo de críticas, especialmente por parte dos ingleses e outros europeus, que defendiam que o elevador deveria ser construído inteiramente em ferro. O elevador foi projetado para utilizar o sistema de tração hidráulico movido a vapor, algo moderno e inovador na época. Consistia em 2 elevadores independentes, um para subir e um para descer, com capacidade para transportar até 20 passageiros em cada cabine, que por questões de segurança precisavam ser pesados antes de iniciar o trajeto. Inicialmente, o elevador era conhecido como elevador hidráulico da Conceição, e popularmente conhecido como parafuso, em alusão a uma estrutura espiralada que impulsionava as cabines. As obras do elevador Lacerda começaram em 1869, e foram concluídas em 8 de dezembro de 1873, dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, sendo oficialmente inaugurado no dia 8 de maio de 1874. O valor adquirido nesse dia foi entregue ao Asilo dos Expostos da Santa Casa da Miséria. O primeiro elevador urbano do mundo ao ser inaugurado quebrou também outro recorde. Com 63 metros de altura, era o elevador mais alto do planeta naquela ocasião. A data de inauguração tornou-se um marco importante na história do elevador e é celebrada até os dias atuais. A alta taxa de R$500 por passageiro, que era considerada elevada para a época, pode ter sido um fator que influenciou a dificuldade em obter lucros substanciais. Além disso, os custos de manutenção, operação e as melhorias contínuas no sistema do elevador também devem ter contribuído para as dificuldades financeiras enfrentadas por Lacerda. A obra foi executada pela renomada empresa inglesa, a Clark Stanfield, especializada em projetos de engenharia, incluindo soluções de transporte e elevação, fornecendo assim os equipamentos hidráulicos e elétricos necessários para o sistema, que possivelmente incluíam dispositivos de controle, interruptores e circuitos elétricos para auxiliar na operação e no monitoramento do elevador. Em 1896, diante de todas as adversidades e sem perspectivas de tornar o empreendimento mais rentável, o elevador foi vendido ao governo da Bahia por R$800. Essa quantia foi considerada insuficiente para cobrir os gastos totais da obra e, portanto, não trouxe o retorno financeiro desejado. Antônio de Lacerda morreu em 1885, sem ver o seu projeto reconhecido. E somente em 1894, cerca de 20 anos após sua inauguração, ele foi rebatizado com o nome pelo qual é conhecido até hoje, Elevador Lacerda. É uma suposição plausível que o elevador tenha recebido apoio financeiro do governo devido à sua considerada importância como infraestrutura essencial para a cidade. É provável que o governo tenha se comprometido a subsidiar parte dos custos de funcionamento e manutenção, especialmente em momentos de crise financeira. Essas parcerias entre o governo e empreendimentos privados não eram incomuns em contextos históricos. Em 1906, a empresa alemã Friedrich Krupp foi contratada pelo governo do estado da Bahia para realizar a primeira reforma. Foram adicionadas mais 2 cabines e implantação do sistema elétrico. Com essa transição para a tração elétrica, o funcionamento do elevador se tornou mais suave e ágil, proporcionando viagens mais rápidas e confortáveis para os passageiros. Além disso, o sistema elétrico era mais fácil de operar e exigia menos manutenção em comparação com o antigo sistema a vapor, que por sua vez, era movido pela queima de combustíveis fósseis, e demandava maior atenção para o seu funcionamento.
A Grande Reforma de 1930 representou um marco importante na história do elevador Lacerda, sendo realizada pela Empresas Elétricas Brasileiras S.A. O projeto de reforma foi concebido entre 1927 e 1928, com o trabalho dos arquitetos Fleming Thiesen e Adalberto Silar, do escritório Prentice Folder. Durante a reforma, uma plataforma em estrutura metálica de aço, com 71 metros de vão, foi construída para ligar as duas torres, preservando a passarela original. Além disso, uma nova torre em estilo Art Deco foi erguida, atendendo a uma condição imposta pela Otis Company, a empresa responsável pelos serviços do elevador. Essa adoção do estilo Art Deco conferiu uma estética elegante e moderna à estrutura que após a reforma atingiu seus 72 metros de altura. Além das mudanças estéticas, a empresa responsável também realizou melhorias técnicas, substituindo os equipamentos antigos por outros mais modernos e de maior capacidade. Ao longo do tempo, o elevador Lacerda passou por diversas reformas e mudanças, incluindo a realizada em 2002, que trouxe uma nova iluminação noturna e janelas panorâmicas com vista para o cais e o mercado modelo. O elevador Lacerda continua sendo uma atração turística popular e um ponto de encontro, tanto para moradores quanto para visitantes. Suas duas plataformas oferecem uma vista deslumbrante da Baía de Todos os Santos, proporcionando uma experiência única aos seus visitantes. Além de ser um meio de transporte essencial e um marco arquitetônico, o elevador Lacerda é também um monumento histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Esse tombamento, realizado em 7 de dezembro de 2006, reconhece a importância cultural e arquitetônica do elevador para a história da cidade de Salvador e do Brasil. O elevador Lacerda é uma verdadeira joia, e um exemplo do patrimônio histórico brasileiro que precisa ser protegido e preservado para as futuras gerações. Sua rica história, estilo Art Deco, e vistas panorâmicas o tornam um dos pontos mais queridos e emblemáticos de Salvador, honrando o legado de seu idealizador, Antônio de Lacerda, e representando um símbolo significativo tanto para a Bahia quanto para o Brasil. Se este vídeo te agradou, peço gentilmente um gesto simples, deixe um like. Ao fazer isso, você nos ajudará a crescer e trazer mais conteúdo como este. Inscreva-se para ficar atualizado sobre os temas de seu interesse. Até o próximo vídeo, obrigado.